Começou. Gente, boa noite. Hoje, então, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Tá? Não. Estamos... Cada vez que o pessoal está atento, Elisa. Pô. 1º de abril foi ontem, pô. Pô, foi daí. Eu fui contaminado. Ainda não saiu ainda a zica de mim, ó. Hoje é esse livro aqui, ó. Eu já ia falar, ué, será que eu troquei o dia? Que dia é hoje? Para quem não tem esse, falar. ó, hoje é esse aqui, ó, Bíblia. O Novo Testamento, tá? Evangelho de Mateus. Nós estamos no versículo 31, se eu não me engano. Não, 30... Onde ele? Nós paramos no 26, capítulo 26, versículo 34. Não falei o versículo. Mas vamos ler todo, né, do 30 ao 35, sim, tá? Para a gente pegar o ritmo aí. Que aí está falando sobre a negação. Mas é Gênesis? É Gênesis? Não. O Evangelho de Mateus, Novo Testamento. Mateus. Na Bíblia. Se você não tiver tiver esse livro... Tá, tem sim. Mateus, tá. Mateus. Um amigo nosso. Mateuzinho. Mate o teu. Está falando sobre a predição. É teu amigo porque ele hoje não cobra mais imposto. Seu é Roberto, verdade, né, seu tentava... Roberto. É verdade, seu Roberto, porque se ele cobrasse imposto, a Fran já tinha botado ele para correr. Há muito tempo. Não seria nosso amiguinho. Rapaz, esse negócio de imposto é um problema sério. Estou achando, Mateus, cadê Mateus? É o primeiro evangelho do Novo Testamento. O Novo. Acaba o Velho Testamento, vem Malaquias, aí começa Mateus. Tá. Malaquias é o homem da mala. Agora de tarde eu estava bem vendo um filme da história de Abraão, da vida dele. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer uma aula de teologia da Bíblia, porque eu não entendo nada e o que as pessoas falam é tudo mentira, né? Então a gente tem que saber. Tem que ter um professor bom. Você não conhece, não, Sânia? Que seja bom mesmo, assim, não é para tomar assim partido dele, não. Ele tem que ensinar a Bíblia como ela é. O problema, Cláudio, é que você lê a Bíblia na visão espírita, a Bíblia é esse livrinho aqui, certo? Um livrinho à toa. Está ali, aberto para marcar. É um livrinho à toa. Na visão espírita, por exemplo, o Haroldo Dutra, né? Alguém dá comida a esse cachorro. O Haroldo Dutra fez o estudo do livro Gênesis, foram quase 90 semanas, ou seja, 1h30 por semana. 90 semanas. Ele está fazendo o estudo de Isaías, já deve ter umas 40 semanas. Ele está fazendo o estudo do Êxodo, começou agora, já está na 4ª ou 5ª semana. O Levítico foi 80 e poucas semanas. Então, você bota que a Bíblia tem 66 livros, você multiplica os 66 livros por 80, quantas semanas vão dar? Entendeu bem? Nenhuma encarnação, se você tirasse todo dia 1h30, eu acho que não ia dar para estudar à luz da doutrina espírita. Agora, estudar na letra, você estuda em 1 ano. Né? Você estuda de 1 ano na letra. Naquela famosa frase de Paulo, a letra mata, o espírito vivifica. Você pega um simples texto, né, da Bíblia, bota na visão espírita e se transforma em... E veja bem, não é só o espiritismo que tem essa visão da Bíblia mais, digamos, né, prolongada, tá? Digamos assim. A Cabala também, o pessoal do Cabalá, né? Cabalá também. Porque a Bíblia foi escrita por Moisés, os 5 primeiros livros, principalmente os 5 primeiros livros, que o resto é história, né, do povo e depois dos profetas. Os 5 primeiros livros foram escritos e Moisés era, como é que se fala, da família real, digamos assim, lá do Egito. Era filho de criação do faraó. E lá no Egito eles escreviam tudo com 3 sentidos. Né? O mesmo escrito tinha 3 sentidos.
Moisés fez a mesma coisa. Existe o sentido literal que está escrito, existe um sentido assim mais simbólico por trás daquilo, e existe um sentido bem espiritual, que é o que a visão espírita. E a Kabbalah também é assim, a Kabbalah séria. Não é esse pessoal que está aí ganhando dinheiro com ela, não, tá? Existe estudiosos da Kabbalah, tá? O estilo que eles falam é o escrito no sentido Sod. Sod significa bem espiritualizado mesmo. Quer dizer, lá nos judeus tem gente que entende a Bíblia pra caramba. Agora é tal negócio, Faculdade de Jerusalém, tu vai para lá, se interna lá, fica lá 20 anos para aprender. Aqui, negócio de teologia aqui, tem gente que ensina, não vou falar que não, mas não é o que a gente quer, né? Vai ver no Haroldo Dutra, na internet, procura lá, ele fez o primeiro estudo, foi o Levítico. Eu estou vendo o Haroldo Dutra, mas eu botei no Haroldo Dutra, mas eu não consegui achar nenhuma palestra que ele explique como você faz o nosso estudo assim, da Bíblia. Eu pego bem com ele, pego com a fonte Chagas, pego com o pessoal do Pronóstico. Boa noite, está me ouvindo? Bom. É Mateus qual, gente? Boa noite, está me ouvindo? É Mateus qual, hein? É Mateus capítulo 26, versículo 30. 26, versículo 30. Quer dizer, é 34, mas nós vamos ler o 30, tá? Consuelo, tu conseguiu achar? Já deu? Já achou, dona? Achei sim. Tá, então tá. Todo mundo achou? Então, podemos? Uhum. Então, vamos lá. Novo Testamento, nós estamos no livro de Mateus, nós estamos no capítulo 26, que diz a predição da negação de Pedro. Isso também está em Marcos, no capítulo 14, versículos de 26 a 31. Em Lucas, capítulo 22, versículos de 31 a 34. E também está em João, no capítulo 13, versículos de 36 a 38. Mas hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 26, versículo 30. Depois de entoarem salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós nesta noite vos escandalizareis em mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Mas, depois de ser levado, irei à frente de vós para a Galiléia. Em resposta, Pedro lhe disse: se todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: amém te digo que nesta noite, antes de cantar o galo, me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Não, só tinha cabra macho ali, viu? Ninguém, né? Tinha gente que depois, na hora do negócio pegou, você só viu os pezinhos batendo no bumbum assim na velocidade, né? Correndo. Então vamos lá. Eita, cara, esses discípulos vão estar me esperando lá, vão arrancar meu pescoço quando eu. Vamos lá, gente. Olha só, nós já comentamos, vamos lá. Ó. Depois de 8 horas de salmos, nós falamos, são os salmos 113, 118, 136, são salmos de louvor, tá? E os salmos, para quem não sabe, eles eram cantados mesmo, tá? Não sei se os judeus têm ainda esse hábito, deve ter, porque eles tentaram trazer, mas no ano 170, né? Jerusalém foi destruída, e no ano 150 arrasaram de novo Jerusalém, né? Quer dizer, eu não sei se eles conseguiram trazer até nós, mas todos os salmos são cantados, são hinos, tá? Saíram para o Monte das Oliveiras. Né? Nós falamos sobre a questão do Monte da Oliveira, né? A oliveira é a questão
faz o azeite, né? Da oliva faz o azeite, é luz. Oi. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então Jesus lhe diz, todos vós nessa noite, não vos escandalizeis em mim. Ou seja, Escandalizareis. vos escandalizareis em mim. É isso aí. A língua está enrolada. Ou seja, é uma questão de aborrecer, ficarem aborrecidos, né? E sair fora. Pois está escrito, aí olha só uma passagem do Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Tá aí. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Mas é interessante que eu não separei ali não para ler o resto desse versículo, ou o versículo depois, fala mais que, assim, na linguagem simbólica, mas que Deus iria continuar olhando para os pequeninos. Né? Que Jesus repete sempre essa palavra, né? Gosta de repetir essa palavra, né, durante o seu evangelho, quando se refere às crianças, se refere aos sofredores, tá? Mas, versículo 32, mas depois de ser levantado, ou seja, ressuscitado, que ele vai ser derrubado, caído, morto, mas vai ser levantado, ressuscitado, tá? Irei à frente de vós para Galiléia. Em resposta, Pedro lhe disse, se todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Nós comentamos na semana passada sobre essa questão da empolgação. É que a gente tem que tomar muito cuidado, vou repetir isso, que é um assunto que é interessante. Né? Nós temos uma mania grave. A gente está num lance assim, se empolga com algo, e olha só, de repente não é aquilo mesmo que a gente quer, ou que pode nos causar problema depois. Empenhamos nossa palavra e depois a gente foge do negócio, né? Ficamos mal com muita gente. Podemos trazer até o estudo de quarta-feira, antipatias, né? Para nós, certo? E nós até comentando sobre alguns casos aqui na outra aula, do negócio da... Não, eu vou fazer isso. Chega no tempo, tu não falou que ia fazer isso, mas minha esposa, né, meu marido, meu filho, e se arruma uma desculpa para fugir fora, sair fora do negócio. Por isso que nós temos ter muito cuidado com essa questão da empolgação, tá? A gente tem que ter muito cuidado para a gente, aonde nós podemos nos comprometer. Por mais assim animados que nós, né, cheios de vontade de realizar aquilo, nós temos que ter pensar pela segunda vez, ou então com a cabeça mais calma, mais tranquila em casa, a gente realmente refletir se é aquilo que eu quero, que eu posso fazer. Tem um monte de coisa nesse meio aí, tá? E Pedro aí está fazendo uma coisa que parte de nós. É aquela questão, né, Elisa, da imaturidade nossa, né? A gente toma decisão sem pensar, isso é imaturidade, né? Temos que tomar muito cuidado para não quebrar a cara. E Pedro, infelizmente, todos nós sabemos o que aconteceu com ele, né? Mas pro bem do Evangelho, pro bem do Evangelho. Bom, agora que nós vamos começar mesmo o estudo de hoje, né? Pode ler, Elisa, o 34? Sim. Vamos lá. Capítulo 26, versículo 34. Disse-lhe Jesus, amém te digo que nesta noite, antes de cantar o galo, me negarás 3 vezes. Bom, isso aí todo mundo já sabe, que Jesus nos conhece um a um, né? Quem quer falar? Dona Lourdes? Pode falar, dona Lourdes. Mas tem que abrir o microfone. Ela levantou a mão. Abre o microfone, dona Lourdes. Está conseguindo abrir? Então, dona Lourdes, ela tem como escrever, então? Bom, vou continuar, então. Tá na hora que a senhora puder. Abriu o microfone? Abriu. Dona Lourdes?
Dona Lourdes? Bom, vou continuar. Quando a senhora quiser falar, tá? Se eu conseguir. Ok? Bom, está falando aqui que a questão de que Jesus nos conhece um a um. Todos nós, tá? Somos bem conhecidos dele. Muito. Como ele fala, ele é o bom pastor. Está difícil, hein? Pode falar, dona Lúcia, agora nós estamos ouvindo. Está difícil, meu Deus, de eu conseguir estudar hoje. Estamos ouvindo a senhora, dona Lúcia. Talvez ela tenha problema no fone. Tá porque ela bem. não consegue ouvir. É. Entendeu? Está conseguindo, dona Lúcia? Bom, e Jesus, conhecedor de cada um de nós, né, viu, né, que todos aqueles, os discípulos, eles ainda não tinham aquela maturidade, tá, para resistir à pressão que ia haver naquele momento. Eles não iam ter forças. E isso aqui a gente tem que falar também para nós. Devido àquilo que nós falamos ainda há pouco, da empolgação do Pedro, esse comprometimento, etc., e depois não cumprir, nós temos que tomar muito cuidado também, porque justamente nós temos que ver, será que nós teremos condições, força suficiente para realizar aquele projeto? O Emmanuel fala que quando nós vamos reencarnar, nós somos conhecidos como os famosos reis da promessa. E a maior parte das nossas promessas nós não conseguimos realizar. Os espíritos sabem, quando nós vamos reencarnar, o que é realmente necessário para a gente, aonde a gente pode chegar. Mas nós ficamos naquele negócio, não, mas eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, aquela perturbação para eles. Então, a melhor coisa que acontece, né, que eles acham que deve acontecer, é o seguinte: deixar a gente, infelizmente, já que nós queremos muito aquilo, tentar, mas eles já sabem de antemão que nós não vamos conseguir. Mas a nossa teimosia, a nossa rebeldia, no livro Memórias de um Suicida, tem um caso desse. Não é bem assim, reencarnação. É o caso seguinte: o cara suicidou, né? E lá no plano, depois de ficar muito tempo à deriva, né, sofrendo, quando ele conseguiu acabar com o fluido vital dele, foi recolhido lá para o Hospital de Maria, e chegando lá, depois que sentiu-se que estava um pouquinho melhor, resolveu ir visitar a família e começou a perturbar os mentores, para levar ele até a casa dele para regar. Espera aí um instantinho, Afrânio. Espera aí um instantinho. Dona Lourdes, eu vou ter que fechar o seu microfone porque a gente não consegue ouvir o Afrânio falar. Bom, pronto. Estava falando que no livro Memórias de Suicida, da Dona Ivone Pereira, tá? Da FEB, havia um desencarnado, um suicida, que foi atendido, foi levado para o plano, lá para o plano espiritual. Depois de muito sofrimento aqui, tá? Nos umbrais, aí, nas zonas baixas, quando ele realmente acabou com o fluido vital dele, que conseguiu ser levado para lá, foi resgatado para o Hospital de Maria, que é um hospital destinado aos irmãos suicidas. Depois de um tempo que ele se sentiu melhor, ele cismou que tinha que voltar para ver a família. Ele, quando estava encarnado, ele era um comerciante, vendedor até de azeite. Coincidência, né? Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E, como ele quebrou, faliu,
ele não acreditou que ia continuar vivendo aquele famoso orgulho, que eu não sou mais aquele, não posso ter meu carrão, não posso ter aquele meu imóvel bonitão, vou ter que me desfazer de algumas coisas. Devido a isso, ele não aguentou, né? Isso aí, achou que ia ser humilhante para ele, esqueceu que ele tinha família, suicida, né? Suicidou. Bom, ele tanto insistiu, e os espíritos mentores falando, não vou te levar para a Terra, não vamos te levar para a Terra. Aí tanto insistiu, que o espírito falou, bom, ele quer isso mesmo? Vamos embora. Levaram, trouxeram ele aqui para o planeta, mas botaram para ser acompanhado ao vivo por um telão. Os espíritos que estavam lá foram colocados numa sala de projeção para ver o que ia acontecer. Quando ele chegou aqui na Terra, ele descobriu, em primeiro lugar, que a filha dele, que ele tanto adorava, a Margaridinha, né, a Margarida, era uma prostituta. Uma prostituta mesmo daquela do... E a mãe era a cafetina dela. Tá? Isso arrasou com ele. Arrasou muito. E quando ele encostou perto delas, tanto a mãe que estava em um lugar e a filha no outro, todas as duas pensaram a mesma coisa. Ah, meu Deus, que vida horrível. Eu só estou nessa vida porque meu pai perdeu tudo e deixou a gente à deriva, a gente não sabia como sobreviver, nós nunca tínhamos trabalhado. Que falta faz o meu pai? Se ele estivesse aqui, nós não estaríamos nessa vida. Isso arrasou com ele. Aí foi visitar o filho estava preso, ladrão. A mesma coisa, quando ele se aproximou do filho, o filho pensou a mesma coisa. Bom, o que aconteceu com o nosso amigo? Descambelhou. Ficou louco. Ficou louco, foi levado para uma reencarnação imediata, tá? E eu não sei o resto da história que eles não contam. Por quê? Nós nem sempre podemos suportar tudo. Nós temos nossos limites. Mas, Afrânio, isso realmente aconteceu porque ele se suicidou? Ou é porque ia acontecer mesmo? Não, Foi? bom, veja bem, pelo que o livro diz, Consuela, porque ele suicidou. Tá? Porque, veja bem, naquela época, né? Estamos falando de coisa aí de 100 e poucos anos atrás que ele suicidou, né? O trabalho, a mulher quase, poucas trabalhavam. Quando trabalhavam eram professoras, eram lavadeiras, costureiras, haviam muito poucas que trabalhavam, né? Quer dizer, elas não estavam acostumadas a trabalhar. Ele mesmo falido, ele podia ter mudado de cidade, começado a vida em outro lugar, como empregado de alguém. É isso? Você tinha alguma prática de alguma coisa. Por exemplo, supondo que ele fosse sapateiro também, fosse montar uma sapataria, porque realmente a pessoa, quando quebra, tem uma experiência, e fica no mesmo lugar, é terrível, né? Terrível, terrível. O pessoal não dá paz, né? Mas naquela época era fácil, tu ia de uma cidade para outra, ninguém te encontrava. Ia trabalhar e manter a família. A obrigação dele era com a família, não era com o status dele, com o orgulho dele. O que dá a entender o livro é isso aí, que ele realmente ia, né, deixou a família abandonada, sem condições. É muito difícil o negócio, né? Podia ser que a filha ou o filho se tornassem, né, o que era, uma prostituta e um ladrão, mas com ele lá seria muito mais difícil. Naquela época, os filhos respeitavam mais os pais, né? Era diferente de hoje. Certo? Certo, entendi. Caroline está aí, não? Tá. Ô, Caroline, boa noite. Eu só vejo 2 ou 3 aqui. Fala, seu Jorge. Continuando até a história aí, ele entrou num estado de perturbação bem profunda e o pessoal achou que ele reencarnou aqui no Nordeste brasileiro, né? Levaram ele e veio reencarnar aqui nas terras brasileiras, no Nordeste, numa família paupérrima e com as lesões, né, decorrência do suicídio. Entendeu? Ainda teve esse problema aí. Outro caso também, né? Um desses espíritos, continuando no livro Memórias do Suicida, um desses espíritos também era, né, ele gostava de uma farra, tá? De um forró, de umas festinhas. E ele também insiste. Olha, eu agora que estou recuperado, fala para os mentores, eu quero ir ajudar meus irmãos que estão lá naquela vida de botequim, de boteco, né? Naquelas boates famosas, né? E os espíritos, não, você não vai, você não vai, você não vai. Né? E final,
Tanto ele insistia, os espíritos fizeram a mesma coisa. Vamos fazer a experiência com ele. Levaram ele para um boteco. Né? Assim que encostou alguém com... Né? Se a gente está aqui, imagina. Encosta alguém com um copinho, né? Vai uma mulher lá dançar, né? Ele começou a se empolgar ali, né? Beber, nós sabemos, né? Beber os fluidos da bebida, né? Se empolgar lá com o que ele via. Outro problema que ele criou para ele também, eu não me lembro do final dele, mas também foi levado para a reencarnação também dolorosa. Então, nós temos que nos respeitar e conhecer nosso limite. Olha aí a questão do autoconhecimento. Jesus conhecia o limite de toda aquela turma que ele convidou para ser os apóstolos, os discípulos dele, assim como nos conhece. Mas eles não se conheciam. Eles vão se conhecer depois, quando eles começam a trabalhar muito pelo cristianismo. Nos colocando numa situação, tá? Que a gente tem que olhar o evangelho para nós. Tá? Nós estamos aqui aprendendo, mas muita coisa que a gente está ouvindo aqui, nós vamos tentar fazer, mas não significa que a gente vai conseguir, e nós temos que estudar os nossos limites também. Isso é muito importante. Se eu vejo que não dá, eu não vou. Agora, tem hora que eu vou escorregar também, que eu não sou perfeito ainda, né? Esse é um problema, né? Bom, né? Antes de cantar o galo, me negará 3 vezes. Porque Jesus já sabia o que ia acontecer, né? Já estava ciente da fraqueza de Pedro nesse momento. Agora eu pergunto, Pedro negou Jesus 3 vezes. A pergunta é para nós. E nós já negamos Jesus quantas vezes? Fiquem à vontade para responder para mim, tá? Muitas. Elisa Não. fez assim com a mão, só 4. Não, fiz assim, ó. Assim, muitas vezes. Não tenho dedo para contar, cara. Vou precisar do dedo de todo mundo emprestado. Eu já neguei mais do que eu já neguei mais do que todo mundo aí, que eu sou o mais velho, com 80 anos. Que privilégio, hein? Eu já neguei mais do que todo mundo aí. Bem que Jesus fala naquela mulher adúltera, né? Que atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Aí tá lá, e os mais velhos saíram primeiro. Agora eu estou entendendo porque está escrito lá, seu Roberto. É vergonha, rapaz. É vergonha. Tá certo. Brincadeira. E como a minha pretensão é ir pelo menos mais próximo do meu pai, foi com 93, ainda tem muito que me envergonhar. Tem muito ainda, seu Pedro. Graças a Deus. Né? Bom, hoje esse negócio fio aqui tá me... Aí vem, né? Esse foi o 34, né? Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos disseram o mesmo. Porque Pedro aparece sempre também em primeiro lugar. Pedro, veja bem, tinha uma personalidade muito forte. Tá? Por isso que ele também era o mais velho. Não, ele não era o mais velho do grupo. Acho que era o Natanael ou o Bartolomeu, que eram os mais velhos do grupo. Mas, dentro da maioria, Pedro tinha aquele domínio. Tá? Ele tinha uma liderança sobre o grupo. E ele tomava mesmo essa frente. Isso é bonito em Pedro. Tá? Ele realmente assumia isso. Tá vendo? Já estamos elogiando Pedro. Né? Negou, mas estamos elogiando. E o grupo o acompanhava. Havia uma união nesse grupo aí. Afrânio. Oi, fala, Cláudia. O Pedro, o nome Pedro não é por conta que eles botaram, por conta de ser o significado de pedra? Que o nome dele era outro mesmo, né? Era... Esqueci, mas é sobre isso, porque dessa rocha, né, farei a minha eclesia. Quer dizer, sobre essa rocha, né, mas não é a igreja, era a mediunidade, mas isso já é outra história, né? É a pedra, né? Mas ele tem um outro, ele tem o nome dele mesmo,
Mas de repente significava pedra, que eu não estou lembrado. Eu devo me lembrar daqui a pouco. Né? Então, Pedro diz o mesmo. E eu passei uma paginazinha aí do livro Trilha de Luz, do Chico Xavier. Eu botei no Zap hoje. Não sei se vocês tiraram ela para a gente ler junto aqui. E é uns comentários de Emmanuel sobre essa questão aí desse versículo 35, né? Sobre essa questão de Pedro, e o Emmanuel vai colocar isso para nós. Porque nós, né, repetindo, nós somos ainda um Pedro. Um dia, nós seremos, né, o Pedro. Não um Pedro. É o Pedro. Dá uma diferencinha esse, né? Nesse sentido dessa construção daí, dessa frase. Não entendo de português. Mas quando a gente fala está generalizando. Quando fala está dirigindo a pessoa, né? Agora, dentro da língua portuguesa, realmente. Alguém está com a página? Eu não tenho um livro, se chama Trilha de Luz, é do Chico Xavier, a editora é ID, não é a FEB, mas é do Emmanuel a página, tá? Protestos verbais, né? Ela também escreve escrito, olha como essa página é nova, na revista Reformador, em julho de 1943, na página 153. O senhor se lembra, seu Roberto? Lembro, poxa. Eu já estava com 2 anos. Né? Já tinha cabelo. Já tinha cabelo. Desculpa. Seu Roberto hoje passou para mim isso, que tudo entra por nossa cabeça, mas a gente tem que passar pelos cabelos. Para mim e para ele é mais rápido, porque a gente não tem cabelo. Isso, tá, então, quem todo mundo está com a página ou não? Fran, No Zap do Maria Voz um PDF, tá? Fran, o nome de Pedro era Simão. Simão. Mas tinha outro, Cefas. Cefas. Shimon Cefas. Shimon Cefas. Cefas. Agora eu não sei se Cefas significa pedra. Porque pedra não. Pedra é Bani. Tá? Porque o João Batista faz uma brincadeira quando ele está no Evangelho de João, se não me engano, que ele fala: vocês falam que são filhos de Abraão, fala para os judeus, para os fariseus. Mas dessas pedras aqui, que estavam na beira do Rio Jordão, cheio de pedra, dessas pedras aqui, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Tá? Porque filhos é Benim. E pedra é Banim. Ou seja, ele fez esse trocadilho que eles gostavam. Né? Isso dentro dos estudos, o pessoal fala que é ironia. Isso era muito utilizado, principalmente na Grécia. A Grécia usava muito né, os filósofos da ironia. E até o próprio Jesus, de vez em quando usa, quando chama a atenção dos fariseus. Aquela passagem da questão da mulher que casou 7 vezes, que está em Marcos, Jesus fala no final, sobre assim, tipo assim, está escrito lá e vocês não sabem ler, ou seja, vocês não sabem interpretar o que está escrito, que eles fazem pegam aquela famosa viúva negra, né? Casa com um, morre, casa com o irmão, morre, que era a lei do levirato, né? Que era obrigada, assim, quando a mulher ficava viúva, o irmão mais próximo casava do marido, né? do morto, no caso, casava com ela, por quê? Para ela justamente dar sequência ao nome da família, tá? E se tivesse dinheiro para segurar a grana, né? E havia também um risco, se ela não casasse, se prostituir. Também havia isso, que é o que aconteceu com o problema do livro de Memória Suicida, mais ou menos a mesma coisa. Aí Moisés criou essa lei para garantir as viúvas. Moisés se preocupava muito com as viúvas, com os órfãos, com os estrangeiros, tá? Era uma preocupação muito que ele tinha, porque o judeu em si é totalmente, naquela época, preconceituoso. Mas o Moisés se preocupava com esse preconceito contra os estrangeiros. Naquela época? Hein? Naquela época? Eu conheço alguns, eu me dou bem com eles, muito bem, tá? Eu nunca vi um aqueles barbichudos assim, com cabelinho assim, esse eu não conheço nenhum, não.
Aqueles são mais ortodoxos, né? Os ortodoxos eu não conheço nenhum, né? Mas eu conheci alguns, né? Estudei com alguns. Pelo menos dentro da sala de aula é bacana. Isso que eu conheci na rua aí, nas vendas também. São gente boa. Bom, gente, vamos ler a página. O Vamos. Consuelo, eu não sei se você está no grupo do Maria Vaz, lá no Zap? Você está adicionado? Não. Não. Depois, Eu te passo você... meu número para você. Tem que ser o Zé que tem que adicionar. Então, o Zé Roberto. O Zé Roberto que adiciona. Mas eu passo para o Zé. Tá, Você pode passar te dou meu número. aqui, Tá. qualquer um deles. Tá, a Carol, a Carolina também, se quiser, passa, que aí a gente adiciona vocês. Porque lá no Zap do Maria Vaz, eu coloco essas folhas. Aí o Luiz Guilherme transforma em PDF. Fica fácil a pessoa ou ler pelo telefone, né? Ou copiar, imprimir, né? Fica fácil. Tá? Tá. Eu vou passar o meu número, que é o número da Carol, não sei de cor, não. Tá, joia. Bom, posso ler? Pode. Então, essa página está no livro Trilhas de Luz, de Emmanuel, né, psicografia do Chico Xavier, se chama Protestos Verbais. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Mateus, aqui está escrito capítulo 14, versículo 31. Mas, não, porque é Marcos. É Marcos. Mas está escrito Mateus. No meu está escrito Mateus. O sentido é o mesmo, tá beleza. No meu está escrito Mateus, tá? É indispensável que o aprendiz sincero do Evangelho esteja sempre de mãos dadas à vigilância, no capítulo dos protestos verbais de solidariedade. As promessas mirabolantes ficam muito bem às comédias da leviandade, mas nunca compreendem sinceramente o que seja esforço, trabalho, realização. Tá vendo só? O Emmanuel coloca isso como uma leviandade de nossa parte. Porque para a gente se comprometer, como vamos falar aqui, as promessas, né, mirabolantes. Para a gente se comprometer com alguma coisa, nós temos que ver tudo isso aí. Né? Qual o meu trabalho? O que eu devo fazer? Como devo fazer? Né? Como vou realizar? Está aqui as palavras: esforço, trabalho e realização. Que não é mole. Qualquer trabalho que... Isso acontece muito no meio espírita. Olha, nós estamos parados ainda com o negócio da nossa quentinha. Nós, né, ficamos uns 15 ou mais, 16 anos nessa entrega de quentinha. Paramos há um ano, né? Logo que estourou a onda da Covid, em março do ano passado, nós demos uma parada. Nesse meio tempo, chegou muita gente lá, querendo assumir o trabalho, atropelando a gente, e se botando na frente, e dando opinião. 3 meses depois, cadê essa pessoa? Durava 3 meses. 3 entregas de quentinha. Né? E era bonito. Fazia campanhas, né? O leite, não sei o quê. E a gente até falava, nós estamos levando só isso, porque a gente já tinha uma prática, né? E, passado 3 meses, cadê a pessoa? Né? Uma vez até o próprio Antônio Carlos tomou um susto, porque o Antônio Carlos não tinha muito tempo de ir, que tinha os compromissos lá dentro da casa. Né? E um dia ele falou: vou com vocês. E foi. Né? E chegando lá, cadê eu? Uau. Eu disse: deu 3 meses, Antônio Carlos. Hoje é o 4º mês, não vem mais. Isso. Estou falando só do trabalho da quentinha. Outros trabalhos dentro da casa espírita acontece isto demais. Estou falando onde a gente, né, era o nosso departamento, digamos assim. Alguém conhece algum caso desse dentro de uma casa espírita, em outros setores? Médium. Pode falar sobre médium? Isso aí gera vários problemas. Não é? Quando o compromisso some.
Olha, é uma coisa que eu estranhei também, vou falar aqui para vocês. A Marli fez um convite aí, né? Para quem tem mediunidade, realmente é bom. Quem não sabe, a Marli está pedindo a todos que dia 12 quer fazer uma pequena reunião lá na casa de Maria Vaz, para dar uma limpeza na casa, e os médios também, que já estão meio... Né? Também fazer uma faxina geral, nos médios e na casa. Né? E essa questão da mediunidade, né? O médico chega numa empolgação tremenda, tal, melhora, some. Daqui 6 meses, olha, quando eu entrei na casa espírita, eu não sabia que era assim, tá? Aí, de repente, chegava lá no Maria Vaz, os pessoal assim, eu, assim, a 1000 por hora, parecia que não tinha freio. Eu ficava olhando assim, meu Deus, o que é isso? Né? Abandonava o trabalho, médico que não trabalha, dá trabalho, e se escrambelhava. Eu gosto dessa palavra. Eu vi muito isso. Tá? Não havia dedicação ao trabalho mediúnico. Aí voltavam. No último caso nosso aí, nossa senhora, não vou nem falar mais nada. Não, a nossa amiga já até abandonou o grupo, né? Mas ela está no outro centro aí, parece que está dando certo, graças a Deus. Vamos lá, Elisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou sozinho para o umbral. Jorge, não fala nada? Estou errado? Eu também não, né? Então, bora lá, gente. O próprio Cristo não escapou a provas supremas da natureza. Ainda nas vésperas do sacrifício culminante, vemos os discípulos protestarem fidelidade e devotamento. Pedro e os companheiros declaravam-se unidos a ele até o fim. Hipotecavam-lhe amor e dedicação. Jesus, porém, contava com o Pai e consigo mesmo nos testemunhos decisivos. Exemplo, tá? Um exemplo para nós. Nós, por isso que nós temos que ver nossos limites. Que nos nossos testemunhos, nós temos que contar com nós. Euzinho. Pode ser que venha alguém e ajude. Pô, que bom. Mas não devemos esperar esse tipo de ajuda. Devemos contar conosco. Se a ajuda vir, é bem-vinda. Maravilhoso. Ótimo. Jesus fez isso. Quando acaba isso aqui, no próximo, ali no versículo 36, Jesus convida todo mundo para ir orar com ele. Ou seja, mostrando que a oração fortalece e faz essa ligação direta com o Pai. Isso é o versículo 36 para a gente comentar. Mas está aí, Jesus contava com Deus. Nós contamos com Jesus, com os bons amigos espirituais, né? Nós não devemos também muito, nós temos que fazer a nossa parte, é o principal. Vamos lá, Elisa? Alguém quer falar alguma coisa? Só que nós achamos que os nossos amigos espirituais de Jesus têm a obrigação de ajudar, né? Exato, Salberto. Exatamente. Não tem, né? Não tem. Faça por ti que eu te ajudarei. Como é que fala? Esforça-se que o céu te ajudará. Na palavra de Jesus? Esforça-te que o céu te ajudará. Pois é, a nossa parte tem que ser feita. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Acho que derrubo o telefone aqui. Alguém? Lá, Elisa. Caiu o microfone. E apesar dos bens divinos que disseminara entre os aflitos e sofredores, não obstante o devotamento e quantos lhe buscavam o socorro sublime, o mestre viu-se absolutamente só, desde a prisão à própria cruz. É engraçado que hoje é o dia disso, né? Uma questão de palavras, não
Eu tô... Não, Não, tô falando o seguinte, que hoje é o dia, né? Hoje que ele foi, né, marcado a crucificação. Então, né, a porta é estreita, conforme ele também fala para nós, só passa um de cada vez. Então, nós vamos passar ali bem justos, né? Por isso que nós temos que emagrecer, moralmente. Né? Moralmente, emagrecer. Vamos lá? Na realidade, Afrânio, nós ainda devemos ter sido, ainda temos muita coisa de fariseu. Sempre procuramos, na nossa empolgação, dizer, não, pode deixar, conta comigo, eu vou ajudar, vou fazer, vou acontecer. Mas depois, isso é só no momento. É só no momento. É o farisaísmo, eu quero aparecer. Depois, eu não consigo fazer, me retraio e pronto, vamos em frente. E acaba caindo no esquecimento de todo mundo também. Não há ninguém que nos cobre isso, porque também caiu no esquecimento dele, também não adiantou nada. É verdade. É isso aí. A gente é a empolgação, vontade, né, orgulho, vontade de aparecer, etc. Tudo isso se junta. Mas, seu Roberto, mais do que a gente ter... eu acho até que, assim, as pessoas não vão nos cobrar, né? É a nossa consciência que tem que nos cobrar. Que tem que nos dizer, fulano, sai daí, tu tá na zona de conforto há muito tempo, levanta dessa cadeirinha, levanta dessa caminha, vambora, você disse que ia ajudar, não pode ajudar desse jeito, ajuda de outro jeito, faz alguma coisa, né? A nossa consciência nos cobra, mas a gente depois eu faço, deixa para depois eu resolvo. A questão é que a gente não sabe ouvir a consciência. Exatamente. A gente não dá ouvido à consciência, essa é a diferença. Mas isso não é uma questão de modificação também? Você não consegue se modificar, e se você não consegue se modificar, você não sai da zona de conforto, não é verdade também? Sim. Consuelo, eu estou no espiritismo, o Jorge está mais tempo do que eu estou no espiritismo desde 1983. E isso ainda acontece comigo. Essas coisas ainda acontecem comigo. Essas coisas ainda devem acontecer com o Jorge, que está mais tempo do que eu no espiritismo. Isso não acontecia com o Chico. Mas a gente acontece muito. Isso aí ainda acontece muito conosco. Mesmo com todo o tempo de conhecimento de espiritismo, a gente ainda deixa para o dia seguinte para resolver as coisas. Isso está em nós, de vidas passadas, de tempos passados, a gente vem carregando isso nas costas e a gente não consegue se livrar totalmente disso. É isso aí. O esforço é nosso, né? Parte do esforço. Exatamente. Eu acho que é aquela erva daninha que a gente corta e ela nasce. A gente corta e ela nasce, sabe? Exatamente. Posso dar um pitaco? Bem? Pode sim, pode dar. É bem-vindo. Posso falar? Pode? Então, com relação dessa da gente... É uma caixa. Isso aí, eu lembrar do Tem uma caixa ali, fechada. Tem na sala também. Lembrar do pessoal, né, que, por exemplo, o Isaías se viu só, o Paulo se viu só, se eu não me engano, acho que o Ezequiel também se viu só, o Jeremias também se viu só, e o... Jó. Oi? Jó também se viu só. Também. Então, quando a gente exerce um trabalho, vamos usar a palavra de liderança, né? E o trabalho vai ganhando dinâmica, essas as nossas, eu sei lá só o nome adequado seria os nossos testes de resiliência, porque a gente não vai alçar voo se não conseguirmos conquistar essas virtudes aí, né? Por isso que a gente caminha só. O caminho da cruz é isso aí. Então, é uma loucura, se eu não me engano. O caminho da cruz é loucura. Palavra da cruz. Oi? A palavra da cruz é loucura. Paulo. A palavra da cruz, né? É loucura. Porque nós todos
na hora D, como foi lido aí, aqui na Bíblia, a gente, né, fica receoso, com medo de ganhar pancada. E esses líderes aqui, vamos dizer assim, líder, a palavra, ou profeta, ou médium, o nome que não importa, foram muito fortes para enfrentar essa situação. Então, eles estavam cientes da obrigatoriedade para ganhar o que a eles foi prometido. E aí é consciencial, né, de cada um. Você citou aí os médiuns. Né? Só isso. Pode ser também, os médicos, pode ser também os caras que estão fazendo estudo assim, coordenando também, tá? Viu, Jorge? Você também. Ai, ai. Por isso que eu não falei mais nada, né? A gente fica só. Olha só. Ele deixou por tua conta, Fran, para você falar. Viu? O mestre viu-se absolutamente só, desde a prisão ao crucifixo. Então, veja bem, vamos botar aqui, né? Nós estamos, quando a gente abraça, dentro disso que o Jorge falou, a palavra da cruz é loucura, quando a gente abraça realmente, tá, a doutrina cristã e espírita, a gente começa a ficar solitário por nós mesmos. Porque aquilo que nos agradava tanto começa a perder o sabor, começa a perder o gosto. Eu adorava ir lá pro botequim tomar cervejinha. Não estou criticando ninguém que bebe, não, mas eu não vou mais, tá entendendo? Eu gostava de fazer isso, nada. O que estou fazendo eu ultimamente, fora da pandemia? Estudando, vendo uma boa palestra, quer dizer, e procurando alguma coisa para fazer assim, de banho, bom, né? Bom. Então, o que acontece? Nós mesmos vamos nos afastando, porque a grande maioria ainda não pensa assim. A mudança do planeta é para que todos, ou a maioria, no caso, pense assim. Muda-se tudo. Nós vamos ter grandes mudanças nos próximos, aí, sei lá, 30 anos, 40 anos. Tá? Nós estamos no comecinho dessas mudanças. Para que todos também comecem a pensar assim. Né? E como eu estou falando aqui, da prisão ao crucifixo. Nosso caso hoje, quando nós reencarnamos, o que é que os espíritos falam? Que nós estamos entrando o quê? Na prisão. Prisão, corpo. É a verdadeira vida espiritual. E se nós queremos sair daqui melhor do que nós entramos, ao crucifixo. Nós vamos ter que crucificar muita coisa que tem dentro de nós. Então vamos ter que realmente nos despojar disso. Tá? É uma violência para a gente. Que nós temos de vícios, paixões, etc. A gente largar isso é uma violência, tem que crucificar. Então nós temos que realmente, né, olhar para o mestre o tempo todo, só, absolutamente só, que o Emmanuel está falando aqui, da prisão ao crucifixo. Ou seja, a nossa vida também, se nós queremos realmente nos melhorar, não vamos ter muita ajuda, não. Mas vamos nos ligar ao Pai, que é o principal. Bom, alguém falou alguma coisa ou vamos continuar a leitura? Continue então, Elisa. Recebera muitos votos de admiração, palavras de reconhecimento, declarações de solidariedade, protestos de amor. Entretanto, o exemplo final revela muitos ensinamentos aos aprendizes vigilantes. O problema da Ele realmente provou, como ele sempre exemplificou isso, até o final, até a cruz. Ele provou o que ele falava. Quer dizer, isso valeu demais para todos nós. Alguém quer falar algo? Ou a Elisa continua? Elisa. O problema da participação, experiências de alguém, nunca se resumirá numa questão de palavras. Olha aí. Se eu quero participar de algo com alguém, é trabalho, não é palavra. São atitudes, né?
Você tem que colocar em, você tem que provar com atitudes as palavras, senão não resolve nada. E Jesus fez o tempo todo. Falava e fazia. Falava e O fazia. tempo todo, sempre com atitudes. No Vamos lá? cenáculo, posso ler? No Pode. cenáculo do Senhor, notamos semelhante lição. Judas não pôde partilhar a vitória do Mestre em Jerusalém, como os demais companheiros não conseguiram partilhar a suposta derrota do Calvário. Todo mundo correu, né? Judas, coitado. Antes dele ser crucificado, Judas também cometeu aquele ato, né? O suicídio, né? Vamos lá. Lembra o Cristo. Dá testemunho e segue firme rumo à realização divina. Nas ilusões terrestres, não é possível fugir às dificuldades desse teor. No triunfo, lutarás contra a inveja e o despeito de outrem. No sofrimento, suportarás muitas vezes a traição, o esquecimento e o fel dos ingratos. Não desesperes, porém. É preciso encher os fantasmas, é preciso esquecer os fantasmas e permanecer servindo ao Senhor. Esse último parágrafo eu achei muito interessante, que lembra o estudo de quarta. No triunfo, lutarás contra a inveja e o despeito de outro. Nós falamos sobre isso, não foi? E no sofrimento, né? Nós não falamos sobre isso, mas também é a grande realidade. A traição, o esquecimento e o fel dos ingratos. Também tem a ver com o estudo de quarta. Interessante, né? Bom, gente, o estudo de hoje encerra por aqui, que já deu nossa horinha, né? Alguém quer comer? Vou parar a gravação, tá? Alguém quer